Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e eu estou aqui nos confortáveis estúdios da Qualifica EAD para mais uma aula de Biologia para você. Hoje eu quero falar com vocês sobre hereditariedade, ok? Conceitos básicos de genética. Então tem uma espécie de linguajar genético que inclusive é muito influenciado pela linguagem comum, pelo senso comum, pelo que as pessoas falam, né? Então vamos passar uma espécie de nivelador nesses conceitos. Vamos tentar fazer com que todos tenham o conhecimento da linguagem essencial de genética. Tá legal? Genética, gente, é uma matéria muito interessante e muito necessária para que nós possamos conhecer, né, os mecanismos de transmissão das características, que muitas vezes podem ser doenças, né? Os mecanismos de reprodução. Então, tudo isso está envolvido com a genética, tá? Vamos passando aqui. Pois bem, você deve pensar assim, poxa vida, desde quando se pensa em genética? Desde quando se pensa em hereditariedade? Existem as leis gerais da hereditariedade, foi muito difícil de conhecer, foi muito difícil de entender, né? A genética é uma área da biologia, né? E ela estuda justamente a transmissão da herança biológica, né? Ou, se você quiser, hereditariedade. Ela se desenvolveu muito bem no século XX, mas não foi só aí que ela teve. Ela não foi descoberta no século XX. Pessoal, para ser sincero, se a gente investigar um pouquinho, acaba descobrindo que a hereditariedade ela foi tão interessante para a humanidade desde a pré-história, né? Vocês imaginam só como é que se descobriu que você pode fazer com que o seu filho, o seu descendente, tenha características iguais a você e iguais também a outra pessoa. Afinal de contas, a reprodução humana é sexuada, então precisa de um casal, ok? Então, um par, e aí que eu quero que você entenda. Como é que esse par de pessoas consegue contribuir para a formação de um indivíduo inédito. Inédito eu falo porque ele não é nem cópia da mãe e nem cópia do pai. Ele é uma mistura dos dois e essa mistura, você vai entender por que às vezes se parece mais com o pai, mais com a mãe. Os nossos avós poderiam dizer assim, é coisa de sangue, né? Ah, o sangue tal, o sangue da minha família, né? O sangue do meu pai, né? Ah, ele tem o meu sangue nas veias. Então o sangue já foi usado muito como uma coisa, uma substância que você transfere para o seu filho, você transfere, recebeu do seu avô, depois passou para o seu pai, depois passou para você, agora passa para o seu filho, né? Então vamos entender que não é realmente o sangue que a gente passa, né? Aliás, vamos entender, não é a sua característica que você passa para o seu descendente, né? Não é o seu jeito do nariz, o seu jeito da boca, o seu formato de rosto. Não, você não passa a característica. Isso é uma forma vamos dizer assim, simplificar o entendimento das coisas, né? Uma maneira mais banal de falar as coisas. Então nós não herdamos e nem passamos para os nossos descendentes as nossas características. Vamos entender melhor isso, tá? O que eu quero com essa definição, né? Com essa construção que eu estou fazendo. Então, seres vivos herdam instruções, não característica, né? De como produzir a característica. Então, olha, se o seu nariz é igual ao nariz do seu pai, então você vai pensar, não, eu não herdei o nariz do meu pai, tá? Herdar o nariz do seu pai é uma coisa muito importante para você, dependendo de se o nariz do seu pai é bonito ou não,
tá? Então você fala, poxa vida, o nariz da minha mãe é tão bonito, por que eu herdei o nariz do meu pai? Ah, o meu pai tem olhos claros, eu também queria ter, por que eu herdei os olhos escuros da minha mãe? Não, você não herdou os olhos escuros, você herdou instruções para que o seu próprio corpo fizesse essas características. O seu pai e a sua mãe passaram para você receitas de como fazer. E aí o seu organismo elaborou essas receitas e fez as características, tá? Ok, essas informações é o que nós chamamos de genes, tá ok? Então o gene é uma informação que nós recebemos dos nossos ascendentes e vamos passar para os nossos descendentes, tá? Essa informação chamada gene é uma molécula, tá? Uma substância orgânica, ok? Genes, onde eles são, o que eles fazem, né? Se a gente sempre sabe, associa gene com DNA, está no DNA da família, uma coisa que se fala muito hoje em dia. Então, imagine aqui o seguinte, olha só, vamos esquematizar. Geralmente, você vê que o gene é representado sempre por uma dupla hélice, ou seja, uma molécula que parece uma escada de corda retorcida, tá? Ok? E essa escada de corda retorcida, ela fica dentro de uma estrutura um pouco maior, né? Que é chamada de cromossomo, tá? Dentro do cromossomo, você tem um filamento de DNA lá dentro. Esse filamento de DNA, ele está envolvido por proteínas, tá? Então você consegue até ver o cromossomo, dependendo da época da reprodução, a época da vida da célula. Mas o DNA você não vê. O DNA é uma molécula que pode ser muito grande, mas ela é muito delicada. Então ela está protegida dentro de um cromossomo, tá bom? Agora, o que é o gene? Onde ele está? O gene é uma região do DNA, né? Ou, se você quiser, vamos dizer um pedaço do DNA. Mas qual pedaço do DNA é o gene? É o pedaço do DNA que é capaz de produzir uma característica de forma de proteína, tá? Então, vamos dizer assim, é um pedaço do DNA capaz de realizar uma função, tá ok? Então, o DNA está, né, dentro do cromossomo e o gene está dentro do DNA. Então, aqui você vai ter o gene, que pode ser uma região, né, do DNA, tá? E o DNA está dentro de um cromossomo. Então, eu posso achar o cromossomo e, achando o cromossomo, sei que lá está o DNA e o gene. O gene não tem um tamanho certo, gente. Esse pedaço que eu falei pode ser o DNA inteiro, pode ser um DNA com vários genes, tá? Dependendo muito do tamanho dele, ok? Então, é essa a característica que eu quero que você entenda. Depois, olha só, outros termos que a gente usa muito em genética, genótipo e fenótipo. Vamos entender o que é? Olha lá, fenótipo vem do grego, que quer dizer fenos, e fenos é evidente. Olha só, tipos, fenótipo, ok? Tipos, características evidentes. Em outras palavras, é fácil você ver o fenótipo. O fenótipo você vê a olho nu. Fenótipo é aquilo que você consegue ver num ser vivo, a característica dele. Por exemplo, a cor dos olhos, o formato do nariz, o formato do rosto, ok? Uma flor, ela é vermelha, ela é branca.
você está vendo o tamanho, você está vendo a largura, a espessura, você está vendo, são características fáceis de você ver. Então, evidente, fenótipo. E uma outra coisa que a gente vê muito por aí é as pessoas falando do genótipo. Ó, geno, do grego também quer dizer origem. Quer dizer, olha só, no fenótipo você vê a olho nu a característica. Mas de onde veio essa característica? Quem fez? Né? Foi o genótipo. Então, olha só, genótipo quer dizer origem, a origem da característica. Então, quando você fala do genótipo, aí é que você vai dizer o gene que causa aquela característica. Então, vamos ver, por exemplo, o famoso, né, azão e azinho, tá? Ó, você tem lá o bezão e o bezinho. O que você está falando? Que negócio é esse? O que são essas letras? Elas representam os genes, tá? Então, se elas representam genes, elas são o genótipo. Agora, e se eu disser para vocês que esse cara que tem esse genótipo, ele tem olhos escuros, né? Olhos escuros. Se ele tem olhos escuros, quando eu falo a cor dos olhos dele, aí eu estou falando de fenótipo. Deu para entender agora o que é um e o que é outro? Então, quando você fala genótipo, você diz quais são os genes que ele tem. Quando você fala fenótipo, você diz o que ele é, qual é a característica que você pode ver olho nu. Tá bom? Nem sempre você vê todo o fenótipo do indivíduo. Eu estou falando de uma forma simplificada para você entender de primeira. Depois a gente pode aprofundar mais ainda os tipos de fenótipo. Tá legal? Então vamos adiante. Tá aqui. Dois indivíduos, vejam essa situação, ainda que tenham o mesmo genótipo, os mesmos tipos de genes, podem apresentar diferenças morfológicas e fisiológicas por influência do meio ambiente. Então vamos explicar isso direito. Vamos supor, olha, eu tenho uma cor de pele, ok? Essa cor de pele, ela é feita a partir do meu genótipo. Eu produzo proteínas chamadas de melanina que dão essa tonalidade maravilhosa à minha pele. Muito bem. Agora, se eu quiser melhorar mais ainda, eu posso, por exemplo, ficar ao sol. Vou à praia, fico lá me bronzeando, etc. e tal. Muito bem, aí eu fico irresistivelmente moreno. Tudo bem. Mas acontece o seguinte, quando eu voltar à vida normal, né, aqui nessa cidade que nem sempre tem sol, e às vezes tem sol, mas eu não posso ficar lá, porque eu tenho que ficar dentro de uma sala, trabalhando, etc. e tal, então a minha cor vai voltando ao normal. Então, olha só que loucura, você pode mudar o seu fenótipo, mas não pode mudar o seu genótipo, ou seja, uma semana ou mais depois de eu ter me bronzeado, eu volto à minha cor original. Por quê? É o genótipo que manda. O que eu fiz lá na praia foi modificar o meu fenótipo. O fenótipo, ele sofre influências do meio ambiente. Tá ok? Então, é isso aí. A gente até costuma dizer o seguinte, olha só, costuma usar a seguinte expressão. O fenótipo, né? O fenótipo é igual ao genótipo que você tem, mais o meio ambiente onde você está. Se você está num lugar que tenha sol, obviamente, você vai ficar mais moreno, tá?
mas quando você sair do sol, depois de algum tempo, você volta à sua cor original. Então, o fenótipo ele não é muito fixo, ele muda, né? Muda. Aliás, é bom lembrar que se você fica moreno, é porque você produz mais melanina, que protege o seu corpo contra os raios ultravioleta. Portanto, o fato de você ficar moreno é uma proteção. E uma proteção importante, inclusive para câncer de pele. E olha, se você faz isso é porque o teu genótipo permite essa defesa. Por quê? Existem situações na genética, como dos albinos, por exemplo, que eles não têm essa produção dessa proteína, que é um problema de genótipo. Portanto, eles não podem ficar muito tempo, aliás, eles têm que evitar o máximo a radiação solar. Tá entendido então? Então vamos lá. Olha só. Princípios da hereditariedade. Vamos estabelecer algumas regrinhas fundamentais de genética, tá bom? Vamos lá. Para começar, os filhos herdam instruções, né, que são os genes. Isso eu já expliquei para você. Você não herda a característica, herda a instrução. Por isso, gente, às vezes a gente herda uma instrução, que é o gene, mas o gene, para ele fazer, é como se ele fosse uma receita. Para ele fazer a receita, precisa de ingredientes. Às vezes você herda, né, o gene, que é a receita, mas você não fornece os ingredientes. Isso aí, eu vou dar um exemplo. Tem muitos filhos, hoje em dia, que têm uma estatura superior à dos pais. Espera aí, mas ele não herdou essa característica dos pais? Herdou. Só que os pais podem ter vivido em épocas em que não eram dados a ele a oportunidade de nutrição adequada e atividade física a ponto de crescer, de usar o seu genótipo para alcançar uma estatura maior. Já para o filho deles, eles oferecem tudo. Então o filho, o que ele faz? Com todos aqueles ingredientes, atividade física e alimentação, ele usa o genótipo a seu favor. E aí o fenótipo dele vai ser de um cara muito alto em relação aos próprios pais. Deu para entender? Então isso é interessante e importante você saber. Outra coisa, os genes são transmitidos através dos gametas. Mas o que são gametas? Gametas são células reprodutoras, tá? Óvulo e espermatozoide, por exemplo, tá bom? Então, o gene é transmitido através dele. A mulher, na espécie humana, coloca dentro do óvulo uma quantidade de genes que são responsáveis por todas as funções dela. Tá? O homem coloca no espermatozoide também um gene representante de cada característica que ele tem. Juntando os dois, é feita uma combinação e aí forma-se um indivíduo como você, né? Com todas as suas características que lembram de uma forma ou de outra o seu pai e a sua mãe. Tá legal? Outra coisa, cada gameta possui, então, um conjunto completo de gene. Gente, não falta gene. Tem gene para tudo dentro do gameta. Mas, olha só, você vai entender que para cada coisa, para cada característica que você tem, que eu tenho, não é um gene sozinho que faz, é um par. Um veio da mãe, um veio do pai. Tá ok? Muito bom. Agora, quando a mãe faz um ovo, né, que é o óvulo, o que ela faz? Ela coloca só um gene dentro dele. O outro gene vem no espermatozoide. Há a fecundação e aí volta a ser um par de genes, sempre de 2 em 2, tá bom? Por isso que fala um conjunto completo, né? Quer dizer, um conjunto é um representante de cada característica, tá? Então aqui tá, olha lá, aqui um parzinho de gene para a cor dos olhos. A mulher vai fazer um óvulo. O óvulo que vai ser fecundado é esse aqui, só tem um. Mas ela obrigatoriamente tem que mandar um gene para a formação da cor dos olhos da criança.
certo? Senão a criança vai ter uma formação irregular, tá bom? Outra coisa, os genes ocorrem em pares em cada indivíduo. Claro, a mulher manda um, o homem manda outro. Quando há a reprodução, fecundação, juntou os dois. O óvulo entra no espermatozoide, né? Não todo ele, uma parte dele fica do lado de fora, porque o que o óvulo quer? Não é o espermatozoide. Ela quer o quê? Só o material genético, que é o que interessa, né? Então, o espermatozoide deixa o material genético dentro do óvulo, né? Lá vai ter um gene para a pele, um gene para a textura do cabelo, um gene para, quer dizer, se é crespo, se é liso, né? Um gene para a cor dos olhos, um gene para formato da orelha, para formato do nariz, etc, 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 etc. Ele mandou um representante de cada gene para o óvulo. O óvulo tem também um representante de cada gene. Lá eles vão fazer os pares, tá? Então eles sempre estão funcionando em pares, tá? Outra coisa, as duas versões de cada gene, o gene do pai e o gene da mãe, são chamados de alelos. Então eu falo um par. Então pensa no seguinte, olha só, você tem aqui as duas mãos, cada mão sua tem o quê? Os dedos, e em cada dedo você tem divisões, né? Tem essas dobrinhas, tá? Em cada falange. Vamos usar isso como exemplo. Se você juntar as duas mãos, se você tentar juntar certinho, então o que você vai ver? Cada gominho do dedo completa o outro, combina-se direitinho com o outro. Olha aí, ó, parece que é uma mão só, são duas. Opa, escapou um dedo. Vamos lá, olha aí, tá vendo? Então quer dizer, esse dedo aqui é alelo desse. Quer dizer, ele tem o mesmo tamanho, ele tem a mesma posição das dobrinhas, das falanges, e quando eu junto os dois, eles se completam plenamente. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então é assim, ó, cada gene com sua função, depois da fecundação, eles formam pares, pares de alelo. Então quando eu falo a palavra alelo, é par. Um é alelo do outro, mas tem que ser igual, para se completar. E aí os dois juntos, aqui, ó, farão uma característica, tá? Então as duas versões de cada gene, pai e mãe, são alelos e não se misturam no filho, tá? Quando se formam gametas. Então o que acontece? Quando esse forma genes, perdão. Então eles vão lá, eles vão continuar em pares. Eles não vão se misturar, se virar uma coisa só, não tem nada disso. Eles vão lá, ficam lá, fazem o trabalho deles, e se esses genes estiverem dentro de um órgão produtor de gametas, aí chega na hora de fazer um gameta, o que faz? Separa eles. Ou vão esses aqui, ou vão esses aqui, tá? Então lembra, o gameta sempre tem 50% do DNA do indivíduo que o produziu, tá? Sempre você vai mandar metade no gameta, porque a outra metade vai ser da outra pessoa, né, com a qual você vai ter um filho. Tudo bem? Então, essas são as características fundamentais da genética. Numa outra oportunidade, nós vamos voltar aqui para falar do trabalho do Gregor Mendel e a primeira lei de Mendel, que é fundamental. É fundamental também que vocês soubessem esses conceitos básicos, tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!